Hello, student! How is it going? Como vocês estão? I'm a teacher Andrea. Eu sou a professora Andrea e hoje nós vamos ter a nossa aula número 19. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando e também fazendo as atividades. Gente, lembrando, vocês precisam acessar o Google Classroom todos os dias e registrar lá a presença, a frequência de vocês. Não esqueçam que as atividades vocês têm que fazer também de todas as aulas, o professor de vocês vai corrigir e devolver para vocês com as devidas correções. Aqueles alunos que não estão acessando, estão fazendo as aulas apenas pela TV, também precisa entrar em contato com a escola para que possa entregar as atividades escritas e o professor receber essas atividades, certo? Gente, no Google Classroom, vocês também podem interagir com o professor de vocês, deixar um recadinho, conversar com ele, deixar mensagens, certo? Então vamos lá. Como todas as aulas, nós começamos com uma revisão do que nós estudamos na aula anterior. Então, aula passada nós falamos como o inglês se espalhou pelo mundo, onde ela surgiu, né? Lembram que ela surgiu lá na Grã-Bretanha, quando 3 tribos germânicas invadiram, né, ou assumiram lá essa região, e então iniciou-se ali a língua inglesa. E depois ela se espalhou pelo mundo devido a vários eventos históricos que aconteceram, né? E por último, claro que culminou com esse fato da língua se espalhar, foi a dominação tecnológica, né, dos Estados Unidos. Isso ajudou com que a língua se espalhasse pelo mundo. Falamos também sobre advertising. Lembra que eu trouxe aquela figura de um bebê com várias marcas tatuadas no corpo e a gente conversou a respeito disso, né, das propagandas para as crianças, analisamos alguns advertisements e também falamos sobre linking words, que são aquelas palavrinhas que conectam uma frase na outra e conectam também as ideias, como as conjunções em português. Se você perdeu essa aula, não se preocupe, procure lá no YouTube ou então no aplicativo Aula Paraná ou até no Google Classroom. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que é a Freedom of Expression, a liberdade de expressão. Vamos falar um pouquinho sobre também as collocations. O que será que é isso, né? Collocations. Não se preocupe, já nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Let's start. Trouxe para vocês aqui algumas imagens, algumas figuras. Eu gostaria que vocês olhassem essas figuras com atenção e aí vocês vão responder para mim essas duas perguntas. Ó, diz ali, the photos show different ways to express yourself. E aí, então, eu pergunto, what are they? Quais são essas, né, diferentes formas de expressão? Então, olhem bem ali as imagens e escrevam no caderno de vocês quais são as formas de expressões que estão representadas aqui nessas imagens. E depois vocês vão responder também, how do you like to express yourself? Como que você gosta de se expressar? Aguardo vocês responderem e já voltamos.
Ok, então essas respostas são pessoais, mas nós vamos conversar um pouquinho a respeito delas, né? Nós temos ali, ó, então, a primeira imagem, um grupo dançando, eles estão se expressando através da dança, fazendo ali uma expressão corporal. Aqui nós temos uma jovem cantando, também está se expressando através da música, e um jovem tocando violão. Então a gente pode se expressar dessas formas. Ali do outro lado nós temos a pessoa escrevendo, a gente também pode se expressar através da escrita, e um jovem ali fazendo um grafite, né? Grafite também é uma forma de arte e é uma maneira das pessoas se expressarem. E como que você gosta de se expressar? Você usa algum desses meios para se expressar? Existe alguma outra forma que nós podemos usar de nos expressar? O que vocês acham? O que vocês responderam aí no caderno de vocês? Então, eu trouxe aqui para vocês um texto, é um texto curto, nós vamos fazer a leitura dele junto e conversarmos a respeito. Então, o texto diz assim: Human beings make speeches, write stories, paint pictures, compose and sing songs, perform dances, and act in plays. Sometimes we express ourselves because we have strong feelings or thoughts about something and we want to share them with other people. Sometimes we express ourselves because we feel we need to. Whatever the reason, self-expression is something to enjoy and take pride in. Então, esse texto está dizendo ali que os humanos, né, fazem discurso, eles escrevem histórias, eles pintam quadros ou figuras, também que eles compõem e cantam músicas, eles dançam e atuam em peças teatrais. Play ali, gente, é peças teatrais, peças de teatro. Algumas vezes nós nos expressamos porque nós temos um forte sentimento, um forte desejo de compartilhar aquilo que nós pensamos. E ele ainda fala que nós nos expressamos às vezes porque nós sentimos que precisamos fazer isso. Algumas vezes, então, nós nos expressamos por necessidade disso. E independente da razão pelo qual nós nos expressamos, a expressão própria é alguma coisa que nos dá orgulho. Então, agora, eu transcrevi esse texto aqui nessa próxima tela e vocês vão responder essa pergunta. Ó. According to the text, why do we express ourselves? Então, de acordo com o texto, por que nós nos expressamos? Então, você vai procurar a resposta no quadro que está acima, tá? Anote no seu caderno, nós já voltamos para conferir.
So, let's check. Então, nós temos ali, né? Because we have strong feeling or thoughts about something. Porque nós temos fortes sentimentos e pensamentos sobre alguma coisa. E aí você pode ter continuado também aí no seu caderno, né? And we want to share them with other people. Nós temos necessidade de compartilhar. Não adianta eu ter uma opinião e deixá-la guardada só comigo. Nós temos a necessidade de compartilhar as nossas opiniões. Or because we feel you need to. Ou então porque você sente necessidade disso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as collocations. What is this, teacher? O que é isso, né, professora? Essa palavra collocation. Vamos lá então, é simples, ó. Collocation é um fenômeno na qual duas ou mais palavras são combinadas de forma natural. Então, nós vamos pensar em uma palavra-chave. E quais palavrinhas combinam com ela? Vamos pegar uma palavra simples e pensar em português quais são as palavrinhas que vão combinar com ela. Eu peguei aqui car. Vamos pensar lá então. Car combina, né? Em português, se a gente for pensar, lavar o carro, quando eu penso em carro, eu penso em dirigir, ou então eu penso num carro forte, ou então num carro 0 km. Como é que a gente diz isso em inglês? Algumas são bem simples, é só a gente traduzir as palavras. Então, por exemplo, ali, ó, lavar o carro, eu posso dizer somente wash the car. Ó, traduzir, wash, lavar, the car, que é o carro. Ou então, drive a car. Agora, tem outras palavras que não faz sentido a gente traduzir simplesmente a palavra. Vamos ver ali o exemplo, ó. Carro forte. Será que se eu falar em inglês strong car faz algum sentido? Não faz. A melhor maneira de nós dizermos carro forte é armored car. Tá? Se eu falar strong car, não vai fazer sentido. Para carro 0 km, a melhor forma da gente dizer é brand new car. Carro novinho em folha, brand new car. Então, a collocation é um fenômeno que faz com que as palavras certas se combinem em uma língua. Prestem atenção para não confundir, gente. Collocation não é uma expressão, não é uma multi-word verb. Lembra que nós já estudamos multi-word verbs? São aqueles verbos que quando a gente junta com outra palavrinha, ele forma um outro verbo. Igual give é o verbo dar. Se eu falar give up, já muda o sentido, aí é desistir. Isso é uma multi-word verb, não uma collocation. Collocation é eu saber combinar a palavra correta que faz sentido naquela língua. E também não é uma gíria, tá? Cuidado para não confundir. Então, eu trouxe aqui uma atividade que peguei a frase lá do texto, coloquei os verbos em negrito. Então, vamos ler ali em cima. Ó. Human being, make. Make é o verbo. Make speech. Então, você vai olhar lá. Write stories. Paint pictures. Compose and sing songs. Ó, o verbo sing. Perform dances and act in plays. Todos esses verbos que estão em negritos, vocês vão combinar com essas palavrinhas que estão aqui embaixo. Com isso, você vai estar aprendendo novas collocations. Então, aqui, ó, eu fiz a A de exemplo para vocês. Qual é o verbo que está lá em cima em negrito que vai combinar com a novel, an essay or a letter? Olha, aqui novel, gente, não é um cognato. Aqui é um falso cognato, tá? Parece quando a gente lê que é novela, mas não é. É um romance. Novel significa romance. Então, ó, eu escrevo um romance. Combinou, né? Ó, write a novel. Ou an essay, uma redação. Ou então uma carta. Então, aqui ó, nós já temos 3 collocations. E agora, então, vocês vão escolher os verbos que estão em negrito e ver qual que combina com essas palavrinhas. Lembrem dos cognatos, que vai ajudar vocês a entenderem o sentido das palavras. E aqui talvez vocês não conheçam a palavrinha task, que quer dizer tarefa. Talvez vocês não conheçam o portrait, que quer dizer retrato. E é isso, as demais são palavrinhas conhecidas ou palavrinhas que são cognatas, ok? Já voltamos para conversar e conferir, então, a resposta de vocês.
aí, conseguiram responder? Foi fácil, né? Então, nós temos lá, vamos conferir agora, qual é o verbo que vai combinar, então, com a palavrinha da letra B. Concert, task and in public. Nós temos aqui, então, ó, perform, que é atuar, né? Atuar em um concerto, ou atuar em uma tarefa, fazer uma tarefa, ou atuar em público. Nós temos também ali o paint, né? O paint combina com a portrait, a picture e a wall. Então, eu posso pintar um retrato, pintar uma figura, um quadro, ou então a parede. Depois, make, ó, make a noise, fazer um barulho, a good impression, né? Dar uma boa impressão. Ao dar uma boa impressão, você não pode usar aqui o verbo give. Para fazer combinar, você tem que usar o make. Se você usar o give ali, não faz sentido. E o money. Então, make money é ganhar dinheiro. Na letra E, act. Atuar. Eu posso atuar in a movie, em um filme, in a circus, em um circo, ou então in a comedy show, um show de comédia. E o sing combina com a duet, um dueto, duas pessoas cantando, a repertory. Repertory é um repertório, é uma seleção de música, né? Então, quando nós vamos no show, o artista lá, o cantor, ele prepara um repertório, seleciona as músicas que ele vai atuar ou vai cantar naquele show. E eu posso também sing like an angel, cantar como um anjo. Olha, tá vendo? O sing aqui combina com essa frase. Entenderam, então, o que é collocation? Vamos lá para number 2. Choose the correct word to complete each phrase. Então, aqui, ó, nós temos ali a figura, né? Ele está se equilibrando. Então, the balance ali é o equilíbrio. Então, nós podemos dizer to have the balance or keep the balance. Qual palavrinha combina melhor ali? Letter B. To catch a cold. Cold é resfriado, né? Dá para ver ali pela figurinha. Catch a cold or feel a cold? Pensem, analisem a resposta, já voltamos para conferir. Ok, let's check the correct answer. Então, ali, ó, com o balance combina, então, o keep, né? Manter o equilíbrio, keep the balance. E a gripe ali, então, cat, a gente pega uma gripe, né? O que combina melhor ali é o cat do que o feel, sentir. E agora nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre o direito à liberdade de expressão.
Então, nós temos aqui, ó, um artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos. Então, ele diz assim, ó, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Então, aqui, nesse artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, ela fala sobre o direito da expressão de liberdade. Então, diz ali, ó, que todos têm o direito de expressar a sua opinião e os seus pensamentos. Esse direito inclui a liberdade de manter a opinião sem interferência. Então, ele só não me diz que eu posso me expressar, como ele me dá o direito de manter a minha opinião. Então, eu expresso a minha opinião e não preciso mudar de ideia porque você tem outra opinião. Então, eu tenho a minha opinião e posso mantê-la sem interferência. Esse é um direito do ser humano. E ele diz ainda que nós, para buscar, receber e transmitir informações e ideias através da mídia e independente de fronteiras, tá? Esse é o nosso direito. Did you know? Você sabia que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela ONU em 1948 e ela foi esboçada principalmente pelo canadense John Peter Humphrey e contou com a ajuda de várias pessoas de diferentes países. Então, foi a construção de um documento coletivo, com a participação de pessoas de vários países. Por isso que ele se chama Declaração Universal, porque ele vale para o mundo todo. E você já leu ou ouviu falar sobre esse documento? Então, esse documento, ele é muito importante, porque ele foi criado coletivamente, ele é um documento universal e ele fala sobre vários direitos que a humanidade tem, os direitos humanos assegurados lá. Eu trouxe aqui para vocês apenas um, que é o direito da liberdade de expressão. Mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem conhecer mais sobre esse documento, vocês podem lê-los lá na íntegra na internet. Aí lá você vai ver todos os itens tratados nesse documento. É bem interessante, né? E agora, eu vou pedir algumas opiniões de vocês a respeito desse assunto. Mas antes da gente entrar para as opiniões, para vocês responderem, eu trouxe aqui para relembrar, eu já falei sobre isso em outras aulas, nós vamos relembrar como eu expresso a minha opinião em inglês. Se eu quiser perguntar a opinião de alguém, como é que eu falo? Eu falo assim, what do you think? O que você pensa? O que você acha? Repeat with me. Aí na sua casa, repita comigo, ó. What do you think? O que você acha? O que você pensa? Ou então, do you agree? Repeat. Do you agree? Ou então, how do you feel about that? Como que você se sente sobre isso? Então, de repente, alguém, né, te dá uma opinião, ou você vê, por exemplo, aquele anúncio que eu trouxe a aula passada, do bebezinho, né, que ele fuma, pode fumar até 102 maços de cigarro em 6 meses se alguém estiver fumando próximo dele. Aí você vê uma propaganda daquela, um anúncio daquele, e você pode perguntar, how do you feel about that? Como que você sente sobre isso? Repeat. How do you feel about that? E como eu expresso a minha opinião, então? Tá? Para responder, então, com a minha opinião, eu posso dizer, in my opinion. Ou então, I believe that. Or, in my point of view. Repeat, in my point of view. No meu ponto de vista. Ok? Isso vai ajudar vocês a responderem as próximas atividades. Então, eu trouxe aqui novamente o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, para ter aqui na tela, para que vocês possam responder. Então, ele diz assim, ó, based on the test, what is freedom of opinion and expression? Baseado, então, nesse texto, o que é a liberdade de opinião e de expressão? Try to use your own words to explain what is it.
Então, você vai tentar usar as suas próprias palavras para responder essa pergunta. Gente, tentem escrever em inglês, é importante. Ah, professora, mas eu tenho bastante dificuldade, eu não consigo escrever em inglês. A escrita é uma prática, tudo nós temos que praticar. Então, tente, comece. Eu já trouxe ali algumas frases, né, que vocês podem usar, ó, para começar. Então, você pode começar a sua resposta usando uma dessas 3 opções. E em seguida, você continua colocando a sua ideia. Se alguma palavrinha ali você não sabe, anota em português mesmo, depois você revê. Combinado? Então, aguardo vocês responderem, em seguida nós voltamos. E aí, gente, conseguiram responder? Então vamos lá, ó. Essa resposta, ela é pessoal, então não tem certo ou errado. Então não vou fazer aqui uma correção. Caso você teve alguma dificuldade aí na hora de escrever a sua resposta, ficou em dúvida em alguma coisa, você pode interagir com o seu professor lá pelo Google Classroom, certo? Mas então a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é liberdade de opinião e expressão de acordo com esse item, esse artigo aqui que eu trouxe, né? Esse texto. Então, liberdade de expressão é você conseguir expressar a sua opinião e também respeitar a opinião dos outros, né? Nós temos pontos de vista diferentes, isso é natural e é normal, e nós temos que aprender a ouvir e aceitar a opinião do outro, assim como nós também gostamos que a nossa opinião seja respeitada, né? E agora, number 2. How can you do your part in promoting and defending freedom of expression through practical activities?
Então, assim, ó, na prática, como que você pode promover e defender a liberdade de expressão? Porque é bonito a gente falar isso, né? Liberdade de expressão, mas e na prática? O que que nós podemos fazer para eu ajudar a defender e a promover esse direito? Pensem direitinho, anotem aí a resposta no caderno. E nós temos também a questão número 3. Do you have freedom of expression? Você tem liberdade de expressão? When was the last time you exercised your freedom of expression? Quando foi a última vez que você exerceu essa sua liberdade de expressão? Consegue se lembrar? Foi antes das aulas online na escola ou foi agora que você está em casa, que de repente você conseguiu conversar com alguém e exercer essa sua liberdade de expressão? Tentem lembrar quando foi a última vez, ok? Respondam aí, nós já voltamos.
Ok, let's check. Então, lá na 2, né, como que você pode promover ou defender esse direito de liberdade, né? É você colocando em prática essa liberdade que você tem de se expressar. Ai, professora, mas eu tenho tanta dificuldade de me expressar minha opinião falando. Você pode usar outros meios, né? Você pode escrever, você pode desenhar, você pode pintar, você pode cantar, dançar. Existem várias formas que nós vimos lá no comecinho da nossa aula, que são maneiras de se expressar. Não precisa ser só verbalmente, certo? E aí você pode também defender essa liberdade de expressão incentivando as pessoas a aceitarem as opiniões, a ouvir a opinião, a aceitar, respeitar, certo? E lá na 3, então, você tem liberdade de expressão? Ou alguém sempre está te podando, está te impedindo de expressar a sua opinião? Lembre, gente, ninguém pode te impedir de expressar, de se expressar. É um direito que nós temos, né? Desde que você se expresse com respeito, respeite a opinião das outras pessoas, você tem esse direito, né? E qual foi a última vez que você se expressou, usou esse direito? Ah, professora, foi lá quando eu fiz uma postagem no Instagram ou no Facebook, coloquei uma postagem lá agora sobre esse momento que nós estamos vivendo, ou então eu escrevi uma mensagem para um amigo através do WhatsApp. Olha só, existem várias formas que você pode ter usado. Ah, não, professora, eu lembrei que foi lá na aula, quando a gente ainda estava lá nas aulas presenciais, que o professor colocou um tema para a gente discutir e lá eu dei a minha opinião, ou eu escrevi no caderno a minha opinião. Ou então, foi na nossa aula passada, professora, quando você pediu para que eu desse a opinião sobre um determinado assunto. Então, gente, a opinião, a gente sempre está se expressando no nosso dia a dia, é normal isso, né? A gente se expressar, colocar a nossa opinião. O que eu quero deixar bem reforçado com vocês é que vocês precisam aceitar também a opinião dos outros. Legal, estamos chegando, né, no final da nossa aula e agora nós temos o nosso quiz time. Vocês sabem que então nós vamos responder 2 perguntas juntos agora. Então nós temos aqui, ó, number 1. Aqui nós vamos ver as collocations, tá? Ó, to solve or to answer a puzzle. Vocês sabem o que é puzzle? É o quebra-cabeça. Então aqui nós resolvemos ou respondemos um quebra-cabeça? To solve or to answer? Qual palavrinha vocês acham que combinam mais com puzzle? No caso aqui, então, a que combina mais é solve. Number 2. Fazia tempo que eu não trazia uma letra de música para vocês na minha aula, né? Mas hoje eu trouxe. Vocês sabem que eu gosto bastante de letras de música. Então essa música aqui é What a Wonderful World. Ela é uma música antiga, mas ela foi regravada não faz muito tempo pelo Thiago York. É uma música bem bonitinha. Se vocês não lembram pela letra, dá uma pesquisada na internet. Pesquise lá com esse título do Thiago York. Bem legalzinho e foi também tema de uma novela. O trechinho da música diz assim, ó, I see friends, hands, saying, how do you do? They are really saying, I love you. Qual é a palavrinha que vai combinar ali então com hands? Ó, pulling or shaking. Ali, ó, o hands ali a gente quer dizer aperto de mão, tá? Qual seria ali então a melhor palavra? Vamos conferir? Shaking, né? Dando as mãos. Então ele diz assim, eu vejo amigos dando as mãos e dizendo, how do you do? Como você está? They are really saying, eles estão dizendo, I love you. Bem bonitinha essa música. Então, hoje nós aprendemos sobre o nosso direito de liberdade, direito de expressão e as várias formas que nós temos de nos expressar. Falamos também sobre as collocations, são aquelas palavrinhas que combinam em uma língua. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, é muito bom estar aqui com vocês e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Gente, fiquem bem, não esqueçam de lavar as mãos, de usar as máscaras e ó, fazendo as atividades e acessando a frequência de vocês lá no Google Classroom.
Nos vemos na próxima aula. Bye, bye, see you!